Algumas pessoas acreditam que estão acima de tudo, que podem agir como quiserem, sem nunca enfrentar as consequências. O poder sobe à cabeça, o orgulho se transforma em arrogância, até que um dia a vida dá um jeito de colocar tudo no lugar. E foi exatamente isso que aconteceu com Carlos, um policial veterano de São Paulo. Ele sempre se achou intocável, um homem acima da lei, acostumado a humilhar aqueles que, na sua visão, não mereciam respeito. Para ele, quem veio da periferia deveria se manter no seu lugar. Mas Carlos não contava que um dia cruzaria o caminho de Camila, uma mulher que não só sobreviveu ao preconceito, como o destruiu para chegar ao topo. Uma advogada brilhante, temida nos tribunais, e que nunca fugiu de uma batalha. Ele acreditava que podia tratá-la como qualquer outra pessoa que ele desprezava. Mas ao levá-la para o tribunal, achando que iria humilhá-la, descobriu da pior forma que mexeu com a mulher errada. E agora ele enfrentaria algo que nunca imaginou, a justiça sendo feita contra ele. De que cidade você nos assiste? Comenta aqui embaixo e vem comigo nessa história que vai te deixar de boca aberta. Carlos era um policial veterano, com mais de 20 anos de serviço na Polícia Militar de São Paulo. Ele não era apenas um policial, ele se achava a própria lei. Alto, corpulento e com um olhar sempre carregado de superioridade, Carlos acreditava que podia agir como quisesse. Para ele, não importava se um suspeito era inocente ou culpado. Se era da periferia, então automaticamente era um problema. Já sei o tipo, ele sempre dizia com um sorriso de deboche no rosto. Seu histórico era repleto de abusos de autoridade, mas ele sempre escapava. Quando um colega tentava questionar seus métodos, ele apenas ria. Você acha mesmo que alguém vai me derrubar? Eu sou intocável. Seus superiores fechavam os olhos para suas atitudes. Muitos concordavam com sua visão. Outros simplesmente temiam se opor a ele. Afinal, Carlos sabia onde estavam todos os podres da delegacia. Certa noite, durante uma patrulha em um bairro nobre de São Paulo, Carlos e seu parceiro abordaram um carro de luxo. O veículo era um Mercedes-Benz preto, impecável, que chamava a atenção na rua. Carlos olhou para dentro do carro e viu Camila, uma mulher negra, elegante, vestindo um blazer de grife e falando ao telefone. Ele franziu a testa. Uma mulher negra dirigindo um carro daquele valor? Algo ali parecia errado para ele. Sem hesitar, bateu com força no vidro do carro. Camila, surpresa, abaixou o vidro e perguntou com calma. Boa noite, houve algum problema? Carlos cruzou os braços, olhando-a com desprezo. Documentos e habilitação. E desça do carro. Ela franziu a testa, mas manteve a compostura. Posso saber o motivo da abordagem, senhor? Carlos riu, debochado. Ah, agora tem que ter motivo para abordagem. Quer ensinar o policial a trabalhar? Camila suspirou fundo, pegando a documentação sem discutir. Ela já sabia exatamente o que estava acontecendo ali. Não era sobre fiscalização, era sobre preconceito. Mesmo com os documentos corretos, Carlos não parava de fazer perguntas agressivas. Esse carro é seu mesmo? Tem certeza que não é do seu patrão? Onde você arranjou dinheiro para comprar uma máquina dessa? Camila, experiente, não se abalou. Se o senhor quiser, posso lhe mostrar a nota fiscal de compra. Mas Carlos não queria provas. Ele queria mostrar poder. Ele pediu que revistassem o carro, humilhou Camila em público e, ao encontrar um malote de documentos no banco traseiro, decidiu levá-la detida, sob a alegação de desacato à autoridade. Camila foi algemada e levada para a delegacia, enquanto Carlos sorria, satisfeito. Para ele, aquela mulher deveria saber seu lugar. O que ele não sabia era que, ao prendê-la, ele estava cometendo o maior erro de sua vida. Camila nasceu e cresceu na periferia de São Paulo, em um bairro onde as oportunidades eram escassas e o preconceito constante. Desde criança, aprendeu que precisaria lutar 10 vezes mais para ser reconhecida. Sua mãe
Dona Cleide era empregada doméstica e sempre repetia a mesma frase: nunca deixe ninguém te dizer onde é o seu lugar. Aos 10 anos, Camila já entendia como o mundo funcionava. Via sua mãe sair de casa de madrugada e voltar exausta, muitas vezes sendo tratada com indiferença pelos patrões. Via também os olhares tortos quando ela e seus amigos brincavam na rua. E entendeu, cedo demais, que as pessoas da sua comunidade raramente tinham voz. Mas ela decidiu que seria diferente. Na escola, sempre foi uma das melhores alunas. Enquanto muitos amigos abandonavam os estudos por falta de perspectiva, Camila se agarrava a cada livro como se fosse um passaporte para um futuro melhor. Passava horas na biblioteca pública, mergulhando nos códigos de leis, fascinada por histórias de justiça. Sonhava em um dia usar o próprio conhecimento para defender aqueles que, como sua mãe, eram constantemente desrespeitados. Mesmo com boas notas, entrar na faculdade foi um desafio. Sem dinheiro, para cursinhos caros, estudou sozinha e conseguiu uma bolsa em uma das melhores universidades de direito do país. Durante os anos de faculdade, enfrentou olhares de desconfiança e comentários disfarçados de elogios. Você fala tão bem, nem parece que veio... De onde veio? Sua história é inspiradora. Mas me conta como conseguiu pagar a faculdade. Nada disso a desestabilizava. Camila sabia exatamente o que estava fazendo ali. Se formou com honras, começou a advogar e, pouco a pouco, construiu uma reputação impecável. Com inteligência, estratégia e uma presença marcante no tribunal, se tornou uma das advogadas mais respeitadas do Estado. Sua carreira deslanchou e hoje, além de dona de um dos escritórios mais prestigiados de São Paulo, também dava palestras sobre racismo estrutural e igualdade no sistema judiciário. Ela sabia que o preconceito ainda existia e que, independentemente de quantos diplomas ou conquistas tivesse, sempre haveria quem duvidasse de sua capacidade apenas por sua cor e origem. Mas isso nunca a impediu. E foi por isso que, quando Carlos a algemou naquela noite, ela não se desesperou. Já tinha passado por situações assim antes. A diferença é que agora ela sabia exatamente como agir. Enquanto estava sentada na delegacia, mantendo a calma, observou Carlos de longe, rindo com outros policiais. Ele se sentia vitorioso. Mais um dia normal para ele. Mais uma pessoa humilhada por seu poder. Mas o que Carlos não sabia era que dessa vez ele não tinha humilhado qualquer pessoa. Ele tinha cruzado o caminho de alguém que sabia lutar, e essa luta estava apenas começando. Naquela delegacia, Carlos ainda se sentia no controle da situação. Ele estava acostumado com aquele tipo de cena. Alguém revoltado, questionando sua autoridade, mas sem ter como reagir. Só que dessa vez, algo estava diferente. Camila não parecia nervosa, não gritava, não discutia, não implorava. Ela apenas esperava. O delegado de plantão, um homem de cabelos grisalhos que conhecia Carlos há anos, olhou para os documentos da suposta detida e franziu a testa. Carlos, você tem certeza disso aqui? O policial cruzou os braços, cheio de si. Certeza absoluta, doutor. Abordei essa mulher em um carro de luxo. Desrespeitou. A ordem policial fez pouco caso. Ela desacatou. Camila, sentada à frente da mesa do delegado, finalmente abriu a boca. Delegado, eu quero que isso seja documentado. Quero que tudo o que foi feito aqui hoje seja registrado formalmente. O senhor pode me garantir isso? O delegado desviou o olhar. Algo na postura dela o fez hesitar. Olha, doutora... Ele interrompeu a própria fala, como se só naquele momento tivesse se dado conta de quem estava diante dele. Camila sorriu, mas não era um sorriso de cordialidade. Sim, doutor. Doutora Camila Almeida, inscrita na OAB, advogada criminalista. Eu gostaria de lembrar que sou uma mulher negra, sendo mantida sob custódia sem nenhum motivo legítimo. E exijo
Que tudo o que aconteceu aqui esteja nos registros da delegacia. Carlos riu, debochado. Ah, então agora virou vítima? Isso aqui não é um dos seus tribunais, senhora doutora. Aqui quem manda sou eu. Camila o encarou. Você? Acha que manda, Carlos. Mas quem realmente manda são as leis deste país. E você as desrespeitou da pior forma possível. O tom de voz dela era firme, controlado. Não havia raiva, não havia medo. Apenas certeza. O delegado, agora, visivelmente desconfortável, pigarreou. Carlos, por que exatamente essa mulher está aqui? O policial bufou, impaciente. Eu já disse. Eu fiz o que sempre faço. Foi nesse momento que o delegado arregalou os olhos e percebeu o peso daquelas palavras. Carlos sentiu que algo estava errado quando viu os outros policiais na sala se entreolhando. Camila se levantou, ajeitou o blazer e olhou diretamente para Carlos. Você fez o que sempre faz? Ótimo, porque agora eu também vou fazer o que sempre faço. Ela puxou o celular do bolso e mostrou a tela. Estava gravando desde o momento em que entrou na delegacia. Carlos sentiu um calafrio subir pela espinha. O que você pensa que está fazendo? Camila segurou a bolsa com tranquilidade, como se tivesse todo o tempo do mundo, garantindo que você finalmente enfrente as consequências dos seus atos. E pela primeira vez na vida, Carlos sentiu que tinha perdido. Carlos saiu da sala, do delegado com passos firmes, mas por dentro sentiu um peso que não conseguia ignorar. Ele já enfrentou inúmeras situações de tensão ao longo da carreira, mas essa era diferente. Camila não era como os outros que ele humilhava. Ela não tinha medo, e isso o incomodava profundamente. Ele tentou ignorar o incômodo e seguiu sua noite como se nada tivesse acontecido. Mas, na manhã seguinte, tudo começou a desmoronar. O vídeo da gravação que Camila fez na delegacia viralizou rapidamente. Nos primeiros minutos, era apenas um grupo de advogados compartilhando entre si. Em poucas horas, a imprensa já estava noticiando o caso, e até os superiores de Carlos começaram a sentir a pressão. Os comentários explodiram nas redes sociais. Mais um policial abusando do poder. Quantas vezes isso já aconteceu e ninguém soube? Essa mulher é incrível, olha a coragem dela. Quando Carlos chegou ao batalhão pela manhã, percebeu que os olhares eram diferentes. Havia algo no ar, murmúrios. Pelos corredores, olhares de canto, conversas interrompidas quando ele passava. Ele entrou na sala do comandante sem sequer bater na porta. Que palhaçada é essa? O comandante, um homem que sempre o protegeu, agora parecia menos receptivo. Carlos, senta. A situação está feia. Situação? Que situação? A gente sempre fez isso. Nunca deu problema antes. O comandante suspirou, esfregando o rosto com as mãos. Exatamente. Só que agora você mexeu com a mulher errada. Carlos jogou o corpo para trás na cadeira, irritado. Você vai me dizer que vão ficar do lado dessa mulher só porque ela tem dinheiro? O comandante encarou Carlos com um olhar duro. Não é só porque ela tem dinheiro. É porque ela tem poder. Advogados do país inteiro estão se mobilizando. O Ministério Público quer abrir uma investigação. E se você quer saber a verdade, ninguém quer se queimar por sua causa. Pela primeira vez, Carlos sentiu que não estava mais protegido. Ele saiu do batalhão sem dizer uma palavra. A cidade parecia diferente. O trânsito, o barulho, as ruas, tudo parecia contra ele. Como se o mundo de repente tivesse decidido que ele não era mais intocável. No VIP, carro, ligou o rádio. A voz da repórter era clara e fria. O caso da advogada Camila Almeida expôs mais uma vez o abuso de autoridade cometido por agentes da lei. O policial Carlos Andrade, conhecido por seu histórico de abordagens violentas, agora enfrenta uma possível suspensão e investigação interna. Carlos socou o volante. Ele ainda não acreditava que aquilo estava acontecendo, mas a queda estava só começando. Naquela manhã, enquanto Carlos tentava entender como tudo tinha fugido do seu controle,
Camila já estava 2 passos à frente. Ela conhecia o sistema, sabia que muitas denúncias como a dela eram arquivadas, ignoradas ou pior, viravam contra a própria vítima. Mas dessa vez seria diferente. Ainda cedo, reuniu seu time de advogados no escritório. O ambiente estava carregado de expectativa. Todos sabiam que aquilo não era apenas uma batalha pessoal de Camila, era um símbolo, uma chance de expor um problema muito maior. Nós temos o vídeo, temos testemunhas e temos um histórico de denúncias contra esse policial, disse Camila, olhando para a equipe. Isso não vai ser mais um caso engavetado. Quero que entrem com uma representação formal contra ele e que acionem a imprensa. O plano era claro, não permitir que o caso morresse no esquecimento. Enquanto isso, Carlos começava a sentir o peso da exposição. O batalhão o afastou temporariamente, mas ele se recusava a acreditar que seria punido de verdade. Ainda confiava que o sistema o protegeria, mas a situação só piorou. A denúncia feita por Camila ganhou força nacional. Cada dia surgiam mais provas contra ele. Outros cidadãos que haviam sido humilhados por Carlos começaram a aparecer, contando histórias parecidas. Pessoas que nunca tiveram voz antes, agora tinham, e ele era o alvo. Os jornais falavam sobre o caso diariamente. Movimentos de direitos civis organizaram protestos. Políticos começaram a se pronunciar, e até figuras importantes do judiciário passaram a pressionar por uma resposta rápida. Carlos tentava agir com arrogância, mas estava cada vez mais acuado. Ele viu seus colegas de farda se afastando. Amigos que antes o defendiam, agora fingiam que não o conheciam. Até que, uma semana depois da denúncia, veio o golpe final. O Ministério Público aceitou a denúncia formal e abriu um processo criminal contra ele. Ele seria julgado por abuso de autoridade, racismo e falsificação de prova. Foi só nesse momento que Carlos sentiu o desespero real. Pela primeira vez, ele viu seu próprio nome em uma manchete negativa. Pela primeira vez, percebeu que não era intocável. Enquanto isso, Camila continuava firme. Ela não queria vingança, queria justiça. E dessa vez, justiça seria feita. O dia do julgamento chegou. A sala do tribunal estava lotada. Jornalistas, advogados, ativistas e cidadãos comuns que acompanharam o caso faziam questão de estar presentes. Ninguém queria perder o momento em que um policial acostumado a abusar de seu poder finalmente enfrentaria a justiça. Carlos entrou no tribunal de cabeça erguida, mas por dentro sentia o estômago revirando. Durante anos, ele esteve do outro lado. Ele era quem prendia, quem acusava, quem definia o destino dos outros. Mas agora, ele era o réu. Camila já estava sentada à frente, ao lado da equipe de advogados que representava a acusação. Sua postura era impecável, sua expressão inabalável. Ela não precisava dizer nada. O simples fato de estar ali, de ter resistido e exposto à verdade, já dizia tudo. O juiz entrou e pediu silêncio. O julgamento começou. A promotoria apresentou as provas com precisão cirúrgica. O vídeo gravado por Camila, os depoimentos de testemunhas, os relatos de outras vítimas que sofreram abusos semelhantes. Tudo estava ali. Carlos tentou argumentar. Disse que estava apenas cumprindo seu trabalho, que a abordagem foi procedimento padrão. Tentou convencer o tribunal de que era vítima de um linchamento midiático, mas ninguém acreditou. O promotor foi direto. Procedimento padrão. Não envolve racismo, abuso de autoridade e prisão ilegal. Procedimento padrão não inclui humilhação pública. O que aconteceu naquela noite foi um crime, e o réu aqui presente precisa responder por ele. A defesa de Carlos tentou minimizar os danos, mas era inútil. A pressão social era imensa. O tribunal não podia ignorar o que estava acontecendo. Quando chegou a vez de Camila depor, o silêncio tomou conta da sala. Ela se levantou,
caminhou até o púlpito e olhou diretamente para Carlos antes de falar. Eu cresci ouvindo que pessoas como eu nunca teriam poder, que nós deveríamos nos acostumar com a injustiça, com o desrespeito. Mas hoje, neste tribunal, eu estou aqui para provar que essa realidade pode ser mudada. Eu não estou aqui apenas por mim. Estou por todas as pessoas que já foram humilhadas e nunca tiveram voz. As palavras dela ecoaram no tribunal. Carlos sentiu o peso da verdade esmagá-lo. Pela primeira vez, não havia saída. O juiz fez uma breve pausa antes de proferir a sentença. O réu Carlos Andrade é considerado culpado pelos crimes de abuso de autoridade, racismo e falsificação de provas. Sua pena será de 6 anos de prisão, além da perda definitiva de sua posição na polícia militar. Carlos sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele queria gritar, protestar, dizer que tudo era injusto, mas olhando ao redor, percebeu que ninguém mais estava do lado dele. Os policiais, que antes o protegiam, agora evitavam seu olhar. O comandante, que tantas vezes encobriu seus abusos, não estava ali para defendê-lo. Ele estava sozinho. Camila observou a cena sem comemorar, sem sorriso de satisfação. Não se tratava de vingança. Se tratava de justiça. Quando os oficiais colocaram as algemas nos pulsos de Carlos, a ironia foi inevitável. Dessa vez, era ele quem estava sendo levado sob custódia. Do lado de fora do tribunal, uma multidão esperava pela decisão. Quando souberam da sentença, os aplausos ecoaram. Não era apenas sobre um policial corrupto indo para a cadeia. Era sobre um sistema que, pela primeira vez, se viu obrigado a reconhecer um erro e punir um dos seus. Camila saiu do tribunal, com a cabeça erguida, sabendo que aquela vitória não era apenas dela. Era de todos que, um dia, foram silenciados. E Carlos, pela primeira vez na vida, ele não era mais ninguém. A justiça foi feita. Mas e você? O que acha dessa história? Comente aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever para mais histórias como essa.